A live caiu aqui, mas estamos de volta. André, Fernanda, Eduarda, boa noite. Acho que agora não vai cair mais não. Agora vai, hein? Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom estar com vocês mais uma vez aqui nessa terça-feira para bater um papo, para trocar uma ideia, né? Aqui os comentários estão também disponíveis para vocês falarem, perguntarem no decorrer da live. E é muito interessante que haja essa interação. Se vocês quiserem perguntar algo relacionado aí à psicologia, à questão do desenvolvimento pessoal, porque querendo ou não, tem muitas coisas que é como se as pessoas falam, mas a gente não consegue entender, traduzir muitas vezes isso para o dia a dia. O que de fato é? A gente ouve falar tanto, mas não conseguimos às vezes mensurar, trazer isso para a realidade. É aquela história da música do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. E é para isso que eu tô aqui. É para traduzir alguns termos aí que às vezes dificultam a nossa compreensão e dificulta também as pessoas entenderem que existe esses recursos. Mas vamos lá, e hoje a gente vai falar direto ao ponto de um tema muito, muito importante. Olha aí o nosso tema hoje, né? Porque eu faço tudo pelos outros, porque esqueço de mim. E eu quero começar já perguntando para vocês, né? Se em algum momento você disse um sim, mas no fundo, na verdade, você queria dizer não. Um convite. E aí, Rafael, boa noite. Direto de São Paulo, hein? E faço essa pergunta para vocês. Em algum momento você já falou sim, mas a vontade era de dizer não? Em algum momento você aceitou um compromisso, mas para não parecer inadequado, para não parecer mal educado, para não parecer ingrato, você acabou dando uma resposta que beneficiou o outro, mas você ficou desconcertado. Então, em muitos momentos sim, né? Isso. Muitas pessoas passam por isso. Todos os dias. Nesse momento agora que a gente está aqui, tem pessoas passando por isso. Mas, Fábio, isso é tão comum? É relevante trazer isso numa live? Alguém pode perguntar. Claro que é. Claro que é. Sabe aquela tão famosa ansiedade, que na verdade a ansiedade não é ruim, eu já falei aqui em algum momento, mas eu só vou reforçar. Sabe aquela famosa ansiedade, o transtorno de ansiedade? Muitas vezes ele começa a partir desses sims. Os sims por educação. Pode começar por aí. Então, por isso que é relevante falar sobre isso. Porque é natural que o natural pareça bom e é natural que o natural não prejudique. Então, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e você vai normalizando. Mas aquilo tem uma conta. Aquilo vai chegar para você em algum momento que você não vai ficar ruim de você lidar com isso. Então, por isso que é relevante a gente falar aqui sobre isso, né, que a gente, essa minha rede social é para isso. Aqui eu dedico 100% para falar de saúde emocional, de saúde mental. Eu acredito demais na psicologia. Como eu falei no final da última live, eu falo de algo que eu experimento os benefícios disso, né? A psicologia, ela é uma ferramenta transformadora, mas só que muitas vezes a gente não entende como que ela pode me ajudar. Como que isso vai funcionar na minha vida? Então, uma dessas formas é essa aqui que a gente vai falar hoje. Quando é que eu falo sim, quando é que eu falo não? Não sou eu que vou dizer quais sims e quais nãos você precisa dar na sua vida. Mas aí, só dessa fala até aqui, com certeza você já lembrou de alguns momentos em que você falou um sim, que você fez um combinado, que você fez um compromisso, que depois, poxa, era melhor ter ficado em casa. Quantas vezes, cansado, você tinha outra programação,
você tinha outros planos, e aí tem pessoas, e outra, pode analisar, sempre tem pessoas que parece que é mais difícil dar não para elas. Fica aqui que eu vou falar por que isso acontece. Fica ligado aqui. E vai digitando aqui nos comentários se quando algo que eu falar aqui já aconteceu com vocês, em algum momento você fala, você digita aqui eu, tá bom? E se tiver alguma dúvida, vai falando aqui também. Então, o não, essa palavra pequenina, tão pequena, mas ela estabelece fronteiras. Como assim, Fábio? Ela estabelece fronteiras. O não, quando a gente ultrapassa o não, um não imposto, e ele é ultrapassado, aí já está na área do desrespeito. Olha, já tomou outra proporção, né? O que era uma palavrinha, já estamos partindo para o desrespeito. Então, por isso que é importante dar o não certo e respeitar o não das pessoas também. Essa coisa de tentar convencer o outro, de tentar colonizar o outro, eu gosto muito desse termo, né? Colonizar o outro, que tem que ser do meu jeito. Opa, peraí. Não é bacana. E o que acontece, né? Por que é tão difícil dizer não? De onde vem isso? A psicologia ela tem várias explicações para isso, né? E eu vou falar de algumas delas, não necessariamente de todas, mas de algumas aqui que a gente vai bater um papo sobre isso, sobre por que a gente traz esse viés, vou pegar a canetinha aqui, traz esse viés aí de ter resistência para dizer não, ter tendência a dizer sim, ter tendência a evitar confronto, né? A desagradar. De onde vem isso? Por que muitas pessoas têm isso, né? Então, e às vezes nós estamos condicionando as nossas crianças sem perceber, mas só que a partir de hoje, a partir dessa live, você já vai entender e provavelmente não vai mais errar nisso, né? Então, por que acontece de o não, do sim ser mais agradável aos ouvidos, independente do sim, independente da circunstância? Então, desde sempre, se a gente for falar aqui da história, eu gosto muito de contextualizar com a história, nós temos a necessidade de pertencer, de fazer parte, de ter um grupo. Pode ter certeza. Lembra aí de um momento que você chegou em um determinado local estranho e você ficou aquele peixe fora d'água, que você ficou ali e observou, quieto, calado, mais no cantinho, e aí você se sentiu ali todo inadequado. Por quê? Porque não tinha o pertencimento. Ali não era um lugar familiar, não era um lugar comum, não tinha pessoas ali para você interagir. Mas quando você chega num lugar que você já conhece o pessoal, eles já têm uma afinidade com você, já tem uma familiaridade, tem histórias em comum, é muito mais fácil você ficar ali, você se manter ali. Por quê? Porque nós buscamos pertencer a um grupo, pertencer a uma tribo. E aí quando eu falo de história, e de fato era tribo. Se nós puxarmos aqui nos antepassados, eram os grupos. O ser que ele participava de um grupo, ele de certa forma ele estava mais protegido. A tendência é que ele sobrevivesse às adversidades, aos perigos, aos predadores. Então, pertencer ao grupo nos protege. Então, vamos lá. Muitas vezes, então o que quer dizer isso, Fábio? O grupo, o pertencer e o não. Tá tudo aqui juntinho. O fato de buscarmos pertencimento muitas vezes faz com que aceitemos alguns acordos só para pertencer, só para não ser excluído do grupo, só para estar ali juntinho, aceito. Então, tem sim que você dá ou deu, mas daqui para frente você vai ficar mais atento, porque nós precisamos, você precisa avaliar a qualidade das suas decisões. Como é isso, Fábio? Lembra dessas respostas automáticas? Vou, dá sim, consigo fazer.
consigo ir, consigo resolver, deixa comigo. Essas respostas prontas, e eu sempre falo assim, ó, cuidado com a primeira resposta que vem na sua... Se alguém te pergunta algo e a primeira resposta que você dá, cuidado com essa resposta. Facilmente, essa resposta ela pode ser uma das mais inadequadas que você poderia dar. Quando as pessoas passam por mim na terapia, eu falo sempre sobre isso, sobre refletir um pouco, porque nem toda resposta ela precisa ter essa velocidade toda. Então, voltando aqui, às vezes você aceita um combinado, aceita um convite só para pertencer ao grupo. Mas, às vezes, esse grupo você nem estava muito afim, você nem estava tão empolgado, não está fazendo muito sentido, sabe? Tem um filme que chama Sim, Senhor. Tem um filme que chama Sim, Senhor, com Jim Carrey. E aí, esse filme, ele fala justamente do que a gente está conversando aqui hoje. Esse filme, ele fala sobre um cara, né, que é interpretado por Jim Carrey, e ele vive uma vida, assim, muito, assim, uma vida ruim, né? Ele toma decisões muito ruins, os amigos dele fazem o que quer com ele, impõem um monte de compromisso para ele, responsabilidades que ele não queria. E é uma vida assim, tipo, ele é levado. Quando você não se posiciona, geralmente você é levado. Quando você não decide, alguém está decidindo por você. Você está sendo levado, conduzido, sabe? Alguém fala, ó, é o melhor caminho, vai. E você não tem decisão. Então, nesse filme ele é assim, ele é conduzido, ele é só levado, ele é levado. E aí, chega num certo ponto que um amigo dele de outra época encontra ele e aí fala para ele que tem um evento onde as pessoas elas só podem dizer sim. Só podem dizer sim, só pode dizer sim, e ele precisava ir nesse evento. Esse colega convence ele a ir nesse evento. Chegando lá, o apresentador vai até ele e faz um combinado com ele, ele aceita, ele concorda que a partir dali, daquele momento, ele só diria sim. Ele só diria sim. E aí, naquele momento, como ele só diria sim, ele sai dizendo sim, e ele dá o dinheiro dele todo a um estranho, ele dá uma carona ao estranho, e é uma loucura, só sim, sim, sim. E ele começa a colher os prejuízos da vida de sim. E aí muita coisa acontece na vida dele, a vida dele tem uma reviravolta gigante. Mas no final ele encontra esse apresentador e ele fala, poxa, eu fiz aquele combinado com você e de lá pra cá eu só tô dizendo sim. Aí ele falou assim, foi a sua interpretação. Olha o pulo do gato. Eu não vou falar tudo que eu quero que vocês assistam e depois vocês comentem aqui o que vocês acharam desse filme. E aí ele fala, não era para você dizer sim, era para o sim que você desse fosse verdadeiro. Ou seja, não era para ele falar sim para tudo, mas sim que fizesse sentido para ele. E quando eu falo disso, pessoal, muitas vezes sou mal interpretado. A maioria das pessoas que falam desse assunto muitas vezes é mal interpretada. As pessoas pensam assim, então não vou mais ajudar ninguém, então agora eu vou ser egoísta. Então agora vai ser cada um por si, eu vou me fechar aqui na minha caverna. Não é isso. Não é isso. A ideia aqui é que você seja mais consciente. É que você seja mais consciente quando você dizer sim. Porque tem pessoas, olha, observe, e você vai identificar isso pertinho de você. Tem pessoas que funcionam assim. Elas se acostumaram tanto com o seu sim que eles já fazem planos contando com você, sem você saber. Sem você saber. Presta atenção. Quem é que está sempre pertinho ali do bonzinho? Quem está ali sempre pertinho da pessoa boazinha? Presta atenção se não tem, às vezes, alguém que está se beneficiando da sua boa vontade. Então é nesse ponto. Porque às vezes você anula o que você queria, o que você gostaria de fazer, abre mão da sua programação para você entrar na programação que você não criou, que não tem nada a ver com você. Mais uma vez eu falo, não é egoísmo.
É importante ajudar um ao outro, é importante contribuir, colaborar, mas contanto que isso não seja para você um alto sacrifício. Porque quantas pessoas buscam ajuda psicológica, emocional, justamente por estarem esgotadas, por estarem ali em situações, muitas vezes financeiras. Pessoas que não, me empreste seu cartão de crédito, me empreste X, me empreste aí algum bem seu, algo que você lutou para conquistar e às vezes o outro não tem tanto cuidado. E aí a sua vida é construir para os outros usufruir. Então é sobre esse ponto. E o ponto que é saudável, a linha do saudável e a linha que começa a se tornar uma problemática. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre isso. E voltando para onde a gente começou, essa necessidade de pertencer nossa, essa necessidade nossa natural de pertencer, de fazer parte de um grupo, muitas vezes faz com que nos conduz a essas decisões. Mas agora você já sabe, a partir de agora, até mais tarde pode acontecer algo desse tipo, e você pensar, não, isso aqui faz sentido para mim. Até alguns grupos, vamos fazer um combinado? Dá uma olhadinha depois nos grupos que você participa no WhatsApp. Tem grupo que não tem nada a ver com você. Tem grupo, eu tenho certeza, tem grupo que não tem nada a ver com você mais. Ou nunca teve nada a ver com você. Mas você tá lá. Tem grupo com conteúdo totalmente inadequado para os seus valores, para o que você acredita, pelo que você valoriza. E você tá lá. Você tá lá por quê? Por que você continua lá? É porque às vezes a gente não quer se posicionar. Não, isso aqui para mim não faz sentido. E todo dia tá chegando mensagem ali, ó. Todo dia chegando mensagem, você só abre, ou você nem abre, ou abre e apaga, e tá lá. Então, se eu não consigo tomar uma decisão dentro de um grupo de WhatsApp, eu vou me posicionar no meu emprego, na minha família, na rua, na minha comunidade? Não vai. E já faço até uma provocação para vocês nesse sentido. Então, se isso, né, acontecer com vocês, rever isso. E depois pode voltar aqui, terça-feira a gente vai estar aqui novamente, e aqueles que colocar isso em prática, começar, ou quiser me compartilhar comigo no direct, é sobre isso. Falta posicionamento, verdade. Mas por quê? Para pertencer. O grupo, muitas vezes é aquele grupo lá de outrora. Lá de outrora, de uma época que você tinha outros hábitos, outros costumes, nada a ver mais com você estar lá. Então é sobre isso. Isso aí é um não. Porque o não é só esse não que a gente usa, NA-OTIL. É diversos nãos, muitas vezes não velados, que a gente vai empurrando, que a gente vai empurrando. E aí tem nãos pequenos e tem nãos que são grandes, que fazem a diferença. Tem nãos que prejudicam você e prejudicam mais gente, pessoas que você gosta, pessoas que você valoriza. Quantas vezes, com certeza, já chegou um ponto de você tomar uma decisão que prejudicou o tempo lá em sua casa, o tempo que você tinha disponível, o disponível ali para você usufruir com alguém que você gostava, e você precisou dar esse tempo para outra pessoa, para outra causa, para pertencer. Então, uma dos motivos de darmos esse sim é esse pertencimento. Eu vou escrever aqui e a gente vai marcando. Pertencimento. Fábio, por que isso? Pertencer. 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 Pertencer é um dos pontos que a gente mais dá os sims para não se constranger, para ficar bem na foto. Mas com quem? A outra parte, outro ponto, que esse é forte demais e tem tudo a ver, e muito disso a gente aprende na infância. Muito disso a gente aprende na infância. Eu vi assisti uma apresentação de Sylvester Stallone, e ele falou assim, ó, as crianças são como argilas na mão dos adultos.
As crianças são como argilas nas mãos dos adultos. Então tem coisas que a gente aprende na infância e para desaprender isso, fazer diferente depois de grande, depois de adulto, é muito difícil. É muito difícil. Porque a gente aprende e repete. Hoje a gente não vai falar sobre crenças, sobre padrões, mas em outra live a gente vai falar sobre isso. Aprende e repete. Então, às vezes a gente aprende na infância que você tem que dizer sim, independente da circunstância. Inclusive, tem crianças que são severamente prejudicadas, porque aprenderam que elas têm que dizer sim, que elas têm que concordar. E o que nós temos que criar na consciência das nossas crianças é a capacidade, o raciocínio crítico, questionar. Não é ser mal educado, mas o que é isso? Não, meu pai, minha mãe não me ensinou isso, isso aqui lá, né, o educador, a pessoa que é responsável, orientar, né, conduzir desse ponto. Mas esse vai ser um assunto para outra live, mas tem tudo a ver. Então, às vezes, essas crenças, elas vêm justamente da infância. E aí, mais um ponto, o primeiro ponto foi sobre essa necessidade de pertencer, o segundo é a questão de ser necessário. Nós buscamos validação. O que é ser validado? É quando alguém fala, parabéns, você foi fenomenal, você fez muito bem, tal, algo do tipo. Quando a gente busca esses elogios, quando a gente busca essa validação, então, às vezes, a gente não questiona o que está fazendo, simplesmente olha só para a validação. Para ser necessário. Quantas vezes a gente aprende que precisa ser útil de funcionar. Então, eu estou sobrecarregado muitas vezes, eu estou cheio de tarefa, estou cheio de coisas ali para resolver, mas eu acabo pegando outras. E aí, o mais interessante ainda é que às vezes acaba pegando muitas tarefas de outras pessoas. Essas pessoas muitas vezes já sabem que você vai resolver, que você vai dar conta, que você é comprometido, que o que você pega você resolve, que você... Exatamente, tudo a ver, Tainá. Tudo a ver. Então, sabe que você dá conta, sabe que você resolve. Fala assim, olha, eu vou deixar ali, porque a João ali, Maria, Francisco vai resolver. Ele vai ver ali e vai dar o jeitinho. Mas nem sempre precisa ser dessa forma. Nem sempre precisa ser dessa forma. Então, aí tem esse ponto. Utilidade. Até que ponto eu preciso provar para os outros que eu sou útil? Porque tem pontos que nós precisamos mostrar a nossa utilidade. Mas não é o tempo todo que você precisa estar ali. Que eu funciono. Que eu resolvo. Ei, não, pode deixar comigo. Deixa comigo, eu resolvo. Não, eu resolvo também. Pode deixar. Para quê? Que validação é essa? O que eu quero provar para os outros? O que falta? Porque tem uma fala antiga, mas é muito real. Todo excesso esconde uma falta. Por que eu estou resolvendo o problema de tanta gente? E agora eu provoco uma reflexão para vocês. Por que eu resolvo, eu me comprometo com o problema de tanta gente? O que eu estou buscando? É porque geralmente a pessoa está tão imersa nesses problemas, ela está tão dentro, que ela não percebe. Ela não percebe mais. Já não vê. Virou um hábito, é todo dia. Não, acordar, eu preciso marcar uma consulta para fulano, eu preciso ir não sei, acompanhar alguém em algum lugar, ir no médico, ir na loteria e pagar alguma coisa, emprestar um cartão, passar outro cartão, eu preciso acompanhar fulano num evento que é importante para ela e o pai dela não pode, a mãe não pode, o padrinho não pode, a tia não pode, ninguém pode, eu tenho que ir, porque ela só tem a mim. É como se a rede toda dela pudesse falhar, você precisa estar lá. E aí você vai cada vez sendo mais requisitado. E nesse lugar de requisitado, você se sente na obrigação de estar correspondendo àquela responsabilidade. Entendeu? E aí isso vai acontecendo. E o que chega muitas vezes? A que ponto chega? Exaustão. Tem pessoas que perdem o relacionamento. Tem pessoas que perdem os relacionamentos. Vou corrigir. Falar no plural.
os relacionamentos. Porque ela tá tão lá fora que quem tá aqui perto fica muito sem, às vezes acostuma a ficar sem, que aí agora tanto faz. De tanto fez que agora tanto faz. Então, eu preciso ter relações. Nós somos seres gregários. O que é gregário, Fábio? Gregário é ser de grupo. É seres de grupo. Nós somos seres de grupo. Mas só que a gente precisamos também selecionar tanto o grupo quanto entender também o meu papel dentro do grupo. Minhas responsabilidades. A responsabilidade do outro. Porque às vezes por amor, eu gosto muito de falar assim, tem amor que não protege, desprotege. Então, às vezes, por amor, para proteger, para agradar, você acaba pegando demais, o outro de menos, e esse outro daqui a pouco não sabe nem funcionar mais sem você. Você se tornou tão indispensável que você agora se tornou os braços e pernas. Então é nesse ponto. E aí, quando eu falo desse não necessário, é nesse ponto. Por isso que é importante a gente pegar uma live como essa do começo ao final para entender por quê, e que não é esse que ele está falando. Que tipo de não é esse que ele está falando? É sobre isso. Esse não que ele prejudica. Esse não que ele fica aqui, o sim vai, e esse não fica aqui. É como se esse não que ficou tivesse pernas e ficasse ali, com um sapato sujo, passeando dentro de casa. Entendeu? Aí o outro você deu o melhor, que era o seu tempo, a sua atenção, e para você ficou o que sobra. Entendeu? É sobre essas situações que acontecem, então. Primeiro, por que, Fábio? Falei agora há pouco, necessidade de pertencer e essa questão do valor, da utilidade. Muitas vezes a gente fica condicionado a isso. A vida toda. Tem gente que vive a vida toda assim, que não consegue dizer o não, que sofre para dizer não, e sofre muito, que se apega a situações que não tinha necessidade. E às vezes a gente está de fora e fala assim, oxi, bobagem. É só dizer não. Só dizer não. É apenas dizer não. Mas tem gente que tem uma vida toda se anulando. Uma vida toda. Você acha que é fácil? É uma vida toda ali. Sim, sim, eu resolvo, eu faço. Pode deixar comigo, deixa aqui na minha mesa, deixa lá em casa. Até o timbre, a voz já está embargada. De tanto não se posicionar que tanto faz. É uma vida de tanto faz. E aí é onde voltamos para o sentido. Nossa vida precisa ter sentido. O que está acontecendo muito hoje com a nossa contemporaneidade, com a nossa sociedade? Perda do sentido. Perda do sentido. Se você não atribuir sentido aos seus dias, você vai simplesmente entrar num processo de repetir dias automático, acorda, faz, nem lembra do que fez no final do dia, nem lembra mais, porque está tão automático. Não percebe mais as relações, não percebe mais o que gosta, o que quer, entendeu? E aí vai indo. Então, quando a gente chega nesse ponto, um dos pontos que acontece muito na depressão é essa apatia, onde a pessoa perde e às vezes o paciente ele traz esse termo. É como se a vida perdesse a cor. Esse termo, e imagino que na cabeça da pessoa de fato deve acontecer isso. É uma perda da cor, como se a vida voltasse lá para aquela Philips, né? Aquela TVzinha preto e branco. E a vida sem cor? Mas a vida sem cor, ela não fica sem cor de um dia para o outro. É uma série de coisas que vão acontecendo, uma série de coisas que vão acontecendo. E aí, às vezes, a pessoa vai para esse lugar. Vai para esse lugar e aí vai ficando, vai se acostumando, vai se familiarizando. Porque muitas vezes nós começamos a tolerar o sofrimento. Aí vamos lá para um ponto interessante. Tem sofrimento que ele causa desconforto para você crescer. Ele é necessário. Por exemplo, quando você está empenhado num projeto, quando você está estudando, quando você está trabalhando, você está começando ali na carreira, você está conseguindo um emprego novo, está abrindo uma empresa,
é muito desconfortável. Mas esse desconforto, ele te impulsiona. Mas tem desconforto, sofrimento, que ele é para te tornar menor. E é aí que a gente tem que estar atento. Você tem que estar atento sobre isso. Tem desconforto que ele te impulsiona, então você faz parte do processo, e tem desconforto que ele é para te tornar menor, que ele é para começar a te... É como se um pássaro começasse a perder ali as penas, começasse a diminuir, entendeu? Atrofiar. Então, esse tipo de sofrimento, ele é nocivo, é veneno. Esse tipo de dificuldade, adversidade, é combustível. Então, um lhe lança e outro lhe puxa. Então, às vezes você está acostumando, vai acostumando a vida tão da mesma forma, sem nenhuma... Não é que a vida precisa ter emoções o tempo todo, mas precisa ter sentido. Precisa ter o encantamento, né? Precisa fazer valer a pena. E como é que eu faço isso, Fábio? Como é que eu faço isso? Eu te pergunto, o que você gosta? O que você gostava? O que faz sentido para você? Entendeu? Então, essas coisas... Buenas noites, Dani. Então, essas coisas, elas merecem ser lembradas. Então, às vezes a gente vai se comprometendo tanto com outras dinâmicas, com as dinâmicas dos outros, e aí a gente volta para o não, que aí o nosso lugar vai se perdendo, vai perdendo a graça. Então, olha lá, olha de onde começamos, da questão do não, de onde surge pertencimento, utilidade, tem outras causas também, mas hoje eu vou falar só dessas duas. Pertencimento e utilidade vai se anulando, repetindo, perdendo sentido. Então, é sobre isso aí. Então, se você se viu em algum ponto desse, cabe você se avaliar também. Tem situações que você vai conseguir resolver sozinho. Tem situações que você vai precisar de um suporte profissional. Mas aqui talvez tenha sido hoje essa oportunidade, 11/8, a oportunidade de você ter um start. Um start de olhar, avaliar o seu cenário de uma forma diferente. Quando um juiz ele tá trabalhando num processo e tal, talvez eu não explique tudo 100%, que não é minha área, mas eu vou explicar, só fazer uma analogia. E não tem mais nada ali novo, não tem porquê, muitas vezes, ele mexer naquilo novamente. Então o advogado traz um fato novo. Quando o advogado ele traz um fato novo, uma evidência nova, esse juiz, ele muitas vezes é obrigado ali a mexer naquilo, a trabalhar naquilo novamente. Então, se você não traz fatos novos, percepções novas na sua vida, ela simplesmente segue. Ela simplesmente vai. Mas se você traz percepções novas, você fala, caramba, aquilo lá que o Fábio falou, bem que faz sentido, eu me vejo muito nisso. Isso tem acontecido bastante aqui comigo em casa, eu tô sempre lá fora, ou tô sempre em outras campanhas, sempre às vezes o voluntariado, muita gente é tomado pelo voluntariado, por questões lá fora, e vai se envolvendo, abraça uma coisa, abraça outra, abraça uma coisa, e cadê você? Onde você se perdeu nisso tudo? Entendeu? Então hoje a palavra é pequena, mas o impacto é muito grande. A palavra ela é pequena, mas o impacto é muito grande. E aí só pra gente reforçar, não é ficar ruim, que agora eu não ajudo ninguém, não dou mais nada a ninguém. Não é isso. Não é isso, não. É não se anular. É não se anular, para você não abrir mão do que vale para você, do que é valioso para você, e os seus pagar essa conta, você pagar essa conta. Então, às vezes, você vai sim fazer muita coisa por alguém, por uma causa, por um movimento, mas o tempo todo isso vai ter um preço. E é desse ponto que a gente está falando hoje. É desse tipo de não que nós estamos falando hoje. Sabe? É sobre esse tipo de percepção, porque tem fatos, pessoal. Olha que coisa interessante, eu vou falar aqui agora. Prestem bastante atenção. Tem fatos que eles estão lá, mas cabe uma interpretação nova.
Tipo assim, ó, tipo pensamento. Às vezes a pessoa fala assim, rapaz, eu tive um pensamento que foi terrível. Um pensamento aqui hoje de manhã que me senti tão mal depois daquele pensamento. Nós temos milhares de pensamentos todos os dias. Todos os dias nós passa pela nossa cabeça milhares de pensamentos. Mas tem pensamento que eles que são considerados pensamentos automáticos, que eles passam. Mas se a gente se apega àquilo ali, então a gente acaba traduzindo aquilo em algum tipo de emoção. Né? Começa a ficar angustiado ou excitado, não sei. Então, sobre isso, tem coisas que você vai ter que avaliar novamente. Isso aqui é um pensamento, uma evidência. Qual evidência eu tenho sobre esse fato, sobre a sua vida, digamos aqui, sobre o que a gente está falando, nesse sentido do que você tem feito? Avalie. Avalie como tem sido os seus dias, quais têm sido os seus compromissos, quais têm sido as decisões que você tem tomado, ou aquelas que você nem pensa mais, aquelas que você nem é mais, que nem te perguntam, simplesmente te inclui. Então, esse momento hoje, a gente está chegando aqui já no finalzinho da nossa live hoje, esse momento aqui foi justamente para isso. Às vezes fazemos algo para agradar outras pessoas e achando que vai fazer a gente feliz também. Quando, na verdade, isso foi algo que criamos na mente, pois aquilo vai beneficiar o outro. Exatamente. E outra. Aí você falou, Lai, sobre as vezes que beneficia o outro. E tem vezes que não tem nem não tem lados beneficiados. Você se priva, achando que vai agradar, e aí, mas o outro você fez de uma forma que ele nem te requisitou, mas você, para agradar, lembra ali daquele ponto que eu falei, essa questão do ser necessário, você vai, se compromete, mas não atinge resultado nenhum. Pior ainda, é quando não tem essa reflexão. E aí eu falo sobre isso, né? É aí onde a gente está falando. É sobre refletir sobre o que se faz, sobre as decisões que toma. Porque tem situação que você só você viu aquilo. Só você viu aquilo. Só você colocou aquela impressão, acreditou naquilo. Entendeu? Então aí a gente já está indo já para um outro ponto, mas faz todo sentido. Mas voltando para o comentário aqui, de fato, tem quantas situações que o outro se beneficia, você, infelizmente, é um coadjuvante. É um coadjuvante. Então, fique atento também. Gentileza é muito bacana, mas tem limite. Tem limite. E outra, quando as pessoas se comprometem, quando elas se responsabilizam mais pelas próprias vidas, elas crescem. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém é deixar ela cuidar da própria vida. E às vezes isso é difícil porque isso pode acontecer na sua casa. Ah, Fábio, mas só que eu estabeleço muito bem esses limites lá fora. Mas às vezes acontece dentro de casa. Acontece dentro da sua família. É um irmão, é um esposo, é uma esposa, é um filho. É alguém que você tem uma estima muito grande, um amor muito grande, e você quer resolver tudo, você quer pegar ali, ó, e proteger demais. Tem amor que não protege, desprotege. Grave isso. Tem amor que não protege, desprotege. Então, às vezes, o melhor presente que você pode dar para alguém é autonomia. Autonomia. Pense aí, se todos nós fôssemos autônomos, não isolados, não individualistas, mas autônomos, fôssemos capazes de criar e resolver problema. Pense que mundo bacana seria. Essa live abriu minha mente e creio que não só a minha, como a de todos que estão assistindo. Acho muito interessante essas lives que você traz. Obrigado, Lai, obrigado. Ajudamos, nem somos valorizados. É aí também, Cris, porque às vezes a gente ajuda esperando esse reconhecimento. Então, de certa forma, existe um interesse ali também. Lembra o que eu falei sobre a necessidade de se sentir útil? Mas, às vezes, o outro ele não vai ter esse olhar. Ele acostumou tanto com essa, digamos, com essa muleta que você se transformou, que ele não percebe mais. Não percebe mais. Então, às vezes, a gente tem que dar um espacinho para as pessoas sentir saudade também.
E como eu falei, o melhor presente que você pode dar para alguém que você ama é dar autonomia. Pensa aí, para os que têm filhos aqui. Se quando ele fosse caminhar, todas as vezes que ele fosse caminhar, você impedisse que ele fosse só, em algum momento ele andasse sozinho. Será que ele aprenderia a andar mais rápido ou mais devagar? Com certeza mais devagar. Porque em alguns momentos ele precisa da segurança, mas não que você faça por ele. Entendeu? Ele precisa muitas vezes da segurança, mas não de que você faça por ele. Então, às vezes, tomados, é como se a gente se embebedasse de amor. Aqui, voltou? Certinho aí, pessoal? Caiu aqui, mas acho que voltou. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, autonomia. Vamos pensar na autonomia. Não é ser grosso, não é ser ignorante, não é ser estupidez, não. Desrespeito jamais. Mas, obrigado, Fia. Mas é dar autonomia. Ajudar as pessoas. Em alguns momentos, às vezes, as pessoas não conseguem fazer. Então, que você seja um facilitador, mas não um resolvedor. Eu vou contar uma história minha aqui para finalizar. Uma vez, tem muitos anos, e eu era adolescente. E aí, eu precisava comprar, na época, eu não lembro, numa loja, não sei se era Backdoor, Lanilhas, essas lojas, eu gostava dessas lojas, comprar nessas lojas. E aí eu pedi um cartão emprestado para um amigo. Pedi para ele, falei, olha, eu preciso comprar aqui tal peça, não lembro qual peça era na época. E aí, eu crente, né, que ele ia me emprestar, né, porque era meu amigo. Mas o que ele me conseguiu foi algo muito maior e melhor. Aí ele falou assim, olha, Fábio, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou levar você lá para você fazer o seu cartão. Vou levar você lá na época fazia no cartão Hipercar, fazia lá dentro do shopping ali no Bom Preço. Era Bom Preço? Acho que era Bom Preço, né? Se alguém lembrar aqui, coloca aqui nos comentários. E aí, ele de fato me levou lá. E aí eu fiz o cartão. Do primeiro momento, eu fiquei por aqui. No primeiro momento eu fiquei por aqui, né? Fiquei chateado, porque como é que pode? O cara é meu amigo, não me presta o cartão e tal. Mas daí eu fui me conscientizando. Aí fui me conscientizando e eu fiz o cartão. Foi a melhor coisa. Um dia eu vou ter uma oportunidade de encontrar essa pessoa e lembrar isso para ele e agradecer. Por quê? Porque é o que eu falei na estante. O melhor presente que você pode dar para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, é autonomia. Então, se você resolve tudo do outro, você tira dele a capacidade, você tira dele a oportunidade de aprender. Se você pega, se responsabiliza tudo, dá conta de tudo, você tira isso. Então, da próxima vez que você for resolver algo de alguém que essa pessoa consegue fazer, pensa nisso. E depois você comenta aqui, terça-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente. Se você conseguir aplicar isso, volta aqui e fala aqui, tá bom? A gente está chegando ao final da nossa live hoje. E mais uma vez eu falo, olha, não pega e fica só aqui não, o que você ouviu aqui hoje. Aplica, coloca em prática. Coloque em prática, olha, eu vou colocar em prática e eu vou começar a observar os resultados. Coloque em prática. Hoje em dia nós temos uma sociedade altamente informada. Tem estudos aí, Augusto Cury, ele fez um estudo, disse que uma criança de 8 anos hoje tem mais informação do que o imperador romano naquela época. Então é muita informação. Mas o que você faz com tanta informação? Quanto dessa informação você utiliza no seu dia? Então, o que você está aprendendo aqui hoje? Coloque em prática quando essa live terminar. Coloque em prática amanhã no seu dia. Coloque em prática amanhã no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, no seu negócio. Coloque em prática. E aí depois você me fala. Eu tenho certeza que você vai colher benefícios. Você vai colher resultados. É sobre isso. Então coloque em prática. Não venha para cá nas terças só para olhar. Não. Coloque em prática posicionamento,
respeitar as pessoas, respeitar você mesmo, entendeu? Quantas vezes você resolveu coisas que não era sua, responsabilidade que não era sua. Tem empresário que muitas vezes ele fala assim, Fábio, tudo depende de mim. Mas tudo vai depender dele mesmo se ele resolve fazer tudo, se ele centraliza tudo nele. Então as pessoas vão simplesmente, opa, que bom, né, que ele está fazendo. E na sua casa, não é só para quem tem empresa não é só para quem que é empresário não. E na sua casa, que eu costumo dizer que a primeira empresa é em casa. Você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos, você vive isso de certa forma. Gestão se aprende em casa. Gerir ali os conflitos, gerir tarefas, gerir responsabilidades. Olha, isso aqui eu faço, isso aqui você faz, tá bom? Certo? Isso aqui, o meu filho mais novo, ele tem 4 anos, ele toma uma mamadeira, eu falo assim, você tem que colocar a mamadeira lá na pia, tá certo? Aí ele resmunga às vezes, ele vai lá e coloca lá. Porque se ele crescer assim, mais tarde eu vou pagar essa conta. Vai voltar para mim. E como é que eu fico, né, lançando na sociedade uma pessoa, né, sem autonomia? Então, mais uma vez eu falei hoje acho que umas 10 vezes sobre isso e vou repetir para finalizar. O melhor presente que você pode dar para alguém pode ser autonomia para ela. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim, terça-feira. Coloque na sua agenda, terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui novamente batendo papo. Se você pensar assim, Fábio, eu gostaria que você falasse sobre tal tema dentro da psicologia, pode me sugerir. Nós já temos aqui uma estrutura de temas, já um roteiro, mas podemos fazer algumas adaptações, abrir espaços para falar sobre temas específicos e você pode trazer sua contribuição, tá bom? Quero vocês aqui terça-feira novamente aqui comigo e lembre-se, coloque em prática. Coloque em prática. Não precisa ser grosso, não precisa ser estúpido, agora precisa ser respeitoso e se posicione. Coloque em prática. O não, ele é importante. Tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Eu aprendo também junto, né? E é isso. Terça-feira a gente se vê aqui. E um abraço, um beijo nos corações e até mais, né? Tá bom? Tchau, tchau.